Esse podcast é referente a um trabalho da disciplina de Teoria 5, Psicanálise, da Universidade de Fortaleza, explorando a relação de um maquinista e de um cisne negro com o mal-estar na civilização e as teorias do aparelho psíquico freudiano. A começar pela introdução, o mal-estar na civilização inclui considerações à religião e ao sistema religioso, ao contraste felicidade e infelicidade e à experiência do sofrimento em sociedade. Para começar, sofrer é social e é uma condição da presença do indivíduo e uma instância exterior a ele mesmo, em paralelo com a realidade e com as exigências que ela traz sobre ele. Estar implicado em um mundo social, que é complexo e imutável, significa servir a dois mestres, o id, regido pelo princípio do prazer, e o ego, contraposto ao id pela vigência do princípio da realidade. A relação id e ego representa a inserção do sujeito no mundo da vida. O id, autônomo e inconsciente, é a unidade primária do ser e a sua mais primitiva fonte de impulsos, direcionados ao mundo exterior ao indivíduo. O ego é uma formação posterior, que implica o eu a uma existência no mundo e a um sentido em relação a ele. E isso produz o sentimento de ego, que é também colocado como o sentimento oceânico. Com isso, damos início ao diálogo com as reflexões acerca de um maquinista, em seguida sobre o cisne negro e, por fim, abriremos um paralelo entre os dois. O filme é sobre o Trevor, que é um operário de máquinas. Basicamente, o filme começa dando ênfase na aparência dele, por ele ser muito magro. E, como ele mesmo ressalta muitas vezes no filme, ele não dorme há 1 ano. Essa insônia prejudica muito a saúde mental dele, ele acaba perdendo peso. E em certo momento do filme, toda essa angústia acaba provocando delírios e uns surtos psicóticos nele. E também Trevor, ele passa por um processo de repressão de memórias muito forte, que levou ao esquecimento dos acontecimentos, que foi justamente o atropelamento daquela criança. Mas mesmo assim, há a presença de alguns fragmentos que tentam voltar à consciência dele, porque por mais que aquele esteja reprimido, não está destruído, né? Tem algo vivo, tem alguns pequenos lapsos em que algo é recordado, né? E um exemplo que pode ser trazido aqui são os recados que ele deixa para ele mesmo, como se depois de escrever ele esquecesse e tomasse como se fosse alguém ameaçando ele, alguém entrando na casa dele, e até mesmo a aparição do Ivan, que começa a falar coisas para ele como se fosse a sua própria consciência, né? Ou seja, há uma reconstrução da realidade em que ele, nesse processo de recalque, começa a pegar esses acontecimentos passados e os personagens, como a mãe, a criança, e trazer para a realidade dele em formas de alucinação. Ou seja, essas memórias que tentam vir à realidade, elas são transformadas em algo diferente, para que ele não tenha que lidar com isso. Mas, aos poucos, ao reconquistar as recordações perdidas, é permitido suspender esse recalque, que torna possível suprimir os sintomas dele e as inibições que estavam acontecendo, que são substitutos do que foi esquecido. Ou seja, já não é mais preciso para ele substituir. E é no momento do filme em que ele realmente confronta o que tinha acontecido no passado. Tudo isso acontece porque ele se deixa levar pelos instintos, o que acaba lhe causando uma angústia extrema. Ele deixa de conhecer os freios morais e a ética da sociedade no meio do filme. E como o ego é baseado no princípio da realidade, logo ele se percebe que Trevor não possui esse senso de realidade e é sempre muito impulsivo. A angústia gerada pela falta desse senso faz com que ele tenha vários surtos psicóticos e delírios antes de conseguir fazer os traumas dele retornarem à consciência e ele se dá conta disso. Esses delírios se tornam cada vez mais presentes. E um exemplo desse delírio é quando ele imagina ser amigo de uma criança que anos atrás ele atropelou, ou quando ele inventa um alter ego chamado Ivan, que ele pensa ser um homem que está sempre seguindo ele. Em algum momento do filme, ele assassina esse homem e quando vai jogar o corpo no lago, ele descobre que tem o rosto dele, ou seja, mais um de seus delírios. Por causa de todo esse recalque, o Trevor sente como se existisse uma repressão existencial que acaba alimentando essa perspectiva perturbada de como as coisas realmente são. Ele tem uma visão só dele de como o mundo é. O paranoico não perde o contato com a realidade. Sempre ele vai manter o laço social da vida cotidiana, apesar de todos os delírios. Um exemplo disso é que mesmo depois de todos esses acontecimentos e enquanto os acontecimentos estão
ocorrendo no filme, o Trevor continua trabalhando, interagindo com seus colegas e tendo uma vida social. Se analisar mais a fundo as manias do Trevor, além de ficar sem dormir, ele lava todos os dias o piso do banheiro, todas as noites, na verdade, o piso do banheiro, com uma escova de dente pequena, ele esfrega todo o banheiro dele, todas as madrugadas. Isso é um comportamento compulsivo, e ele está na busca desenfreada de alguma interpretação de tudo que vem acontecendo. O objetivo seria livrá-lo da angústia trazida por essas ideias e pensamentos que ficam lhe perturbando ao decorrer do filme. Bom, e o filme traz essa reflexão, né, sobre a dificuldade dele de acordar dos seus pesadelos, de sair desse estado em que ele se encontra e do mundo que ele mesmo criou, dessa realidade própria dele. E para isso é preciso que ele corte todas as amarras daquilo que foi criado, daquilo que foi alucinado por ele também, para que ele possa se responsabilizar pelo que realmente aconteceu e para que ele tenha consciência de todas as suas ações. E é nesse momento em que o Trevor ele começa a abandonar aquela tranquilidade aparente que ele tinha diante da realidade que ele tinha criado e que ele realmente torna a consciência dele. Pois é, né? Agora, falando do filme do Cisne Negro, né? Que fala a história, né, da Nina, uma bailarina obcecada pela dança, obcecada na perfeição, que mora com a mãe, tem 28 anos, ainda mora com a mãe, e ela surge, né, a oportunidade, né, dela ser uma das protagonistas da peça Lago do Cisne, né, na companhia de balé que ela dança, né? E aí, ela fica vidrada em querer, conseguir o papel principal. Vai ser a conquista da vida dela, conseguir o papel principal, né? E aí, vemos logo no começo do filme que o diretor artístico, né, o coreógrafo, escolhe ela, sendo que ele mesmo fala que é uma... Porque, né, a gente vê que os personagens principais, que é o Cisne Negro e o Cisne Branco, né, são muito opostos. Em questão de a pessoa que interpretá-los tem que ter uma versatilidade muito grande, assim, de conseguir alcançar os dois pontos opostos, sabe? E aí o coreógrafo diz que a Nina, ela tem muito do cisne branco, ser um cisne branco perfeito, sendo que cisne negro, para ela interpretar o cisne negro, tá muito distante, sabe? Por justamente eles terem características opostas, serem justamente polos opostos. Na história, né, do Lago do Cisne, que a gente vê no filme, são irmãs gêmeas, né, os dois cisnes, que tem o cisne branco representando a inocência, pureza e ingenuidade, né, da irmã, digamos, do cisne branco. E o cisne negro não, o cisne negro é a irmã mais sensual, mais ousada, mais... Enfim, sabe? E aí, a Nina tem uma personalidade, a gente vê, que ela não tem, na verdade, não tem muita personalidade, né, porque ela muita influência da mãe dela, tudo que ela faz, mas que ela é muito ingenuazinha, ela é muito infantilizada, sabe? Então, ele já relaciona ela ao cisne branco. E ela vê como um desafio, sabe, pessoal, ela consegue interpretar o cisne negro também. Então, a gente vê muito disso no filme, dessa oscilação dela, dessa, conseguir se adaptar a interpretar os dois papéis, sabe? Justamente ao longo do filme a gente percebe muito o paralelo que tem entre a vida pessoal da Nina e quando ela está interpretando a peça. A peça e a vida dela pessoal tem alusões muito evidentes, sabe? Que a gente vai falar mais depois. Pois é, exatamente. A gente consegue perceber como a peça, a história dos cisnes, faz um paralelo durante o filme todo com a própria saga da Nina, de se tornar e perceber dentro dela o cisne negro, e que vai completamente ao contrário da maneira que ela se mostra ser, da personalidade que ela demonstra no começo do filme. Então a gente percebe que o cisne branco, que encaixa perfeitamente com a personalidade da Nina, com a maneira que ela se porta no começo do filme, representa o superego. Então, a Nina, ela é submissa às regras vindo da mãe dela. A gente consegue perceber que elas têm uma relação nada saudável, extremamente dependente. A mãe dela é muito controladora, não deixa a Nina se vestir sozinha, tirar a roupa sozinha. Ela basicamente controla a Nina. Então, ela não tem essa autonomia. Ela não tem uma personalidade própria, uma identidade própria.
E por causa dessa dependência doentia, né, entre ela e a mãe dela, quando ela finalmente entra em contato, né, com o cisne negro dentro dela, que no caso seria a representação do id, né, que é a parte que busca o prazer, que é uma parte sexual, uma parte egoísta, mimada dentro dela, que ela permite, tipo, entrar em contato, né, com essa parte obscura, né, esse lado obscuro dela. Ela começa a se revoltar contra a mãe dela, começa a, tipo, sair com a Lily, né, que é a amiga da companhia de balé também. Elas começam a, tipo, fazer... Ela começa a fazer coisas que ela nunca tinha feito. Ela começa a ter essa quebra com os valores morais que ela construiu, tipo, ao longo da vida dela, que a mãe dela projetou nela e que ela não conhecia nada além daquilo que a mãe dela fez ela ser. Então, tipo assim, a gente vê muito que é uma parte crucial do filme quando ela entra em contato com esse negro, querendo ou não, tipo, dentro dela. E é uma coisa muito evidente no filme. O diretor faz com que seja uma coisa bem visual na parte em que ela começa a alucinar que tá literalmente virando cisne negro, tipo, umas partes mais posteriores do filme, né, que vai, ao longo que ela vai se permitindo, né, entrar em contato com o id, né, que é, enfim, ela tem uma cena que ficou muito marcada pra mim, que ela tá no quarto, né, e ela começa a se olhar no espelho, e ela começa a ver que as pernas dela estão se contorcendo, ficando pretas, tá começando a ter umas asas nas costas dela, tipo, que ela tá realmente virando cisne negro, tipo, uma coisa assim, bem uma coisa mais alucinógena, sabe? Tipo, não tá realmente acontecendo aquilo, porque o filme não é sobrenatural, mas é uma coisa que, pra ficar bem representada pro telespectador. E, tipo assim, a gente vê, né, no filme, que você pensa, superego, representado pelo cisne branco, né, que a mãe dela projeta nela. O id, representado pelo cisne negro, que é essa parte mais de buscar o prazer e tal. E você pensa, ok, mas vai ter o ego, né? O ego vai balancear isso tudo. O ego é a balança. O ego é, tipo, o equilíbrio. Aí é que tá, né? A Nina não tem o ego. Ela não apresenta ego, ela não tem identidade própria. Então, tipo assim, ela não tem a parte racional que vai, tipo, fazer ela transitar entre os dois, mas ao mesmo tempo ser uma pessoa sã. Não tem isso. Então, o que desencadeia não ter o ego? O desenvolvimento de distúrbios de personalidade. A gente vê, posteriormente no filme, que a Nina apresenta esquizofrenia, que é justamente essas alucinações, essa paranoia de tudo ela, tipo, achar que alguém tá conspirando contra ela. É tanto que tem essa parte do filme, né, que ela acha que a Lily quer tomar o lugar dela, sendo que ela tava tudo na cabeça dela, tudo ela tava alucinando e tava tudo na cabeça dela. A ausência do ego deixa ela insana. E trazendo agora para o mal-estar na civilização, a gente consegue perceber na Nina o sofrimento psíquico ameaçado pelo corpo. Então, devido à pressão absurda que é colocada sobre a Nina pela mãe dela também, porque a mãe dela projeta muito nela os sonhos que ela queria, que ela tinha como bailarina, que ela não conseguiu realizar. Então isso causa uma pressão muito forte na Nina e essa busca que ela tem, incansável, com a perfeição. Então ela quer ser perfeita e ela se automutila treinando excessivamente balé, ela machuca o pé. É interessante que a gente percebe que ela machuca o pé e quando ela vai olhar, o machucado não tá mais lá, como se ela não quisesse ver essa parte feia, porque ela quer ser perfeita. E ela também cria várias manias que a gente consegue ver, ansiedade, e ela se coça até se machucar muito nas costas. E outro ponto que a gente percebe também é a repressão sexual da Nina por causa da maneira como ela foi criada pela mãe dela, de uma maneira extremamente infantilizada. O paralelo que se pode traçar entre os dois filmes é justamente através do sofrimento, né? O sofrimento que os dois personagens encontram, né? Em certas medidas, né? Diferentes, né? Proporcionais à sua experiência, né? No seu local de trabalho, né? E de suas vidas, né? Do seu histórico anterior, né? E principalmente da maneira como o sofrimento é condicionado, né? A experiência humana do sujeito no mundo, né? Em relação ao mundo, com o outro. E é justamente disso que se pode trazer, né? Figurativamente assim, né? Como uma metáfora, se poderia fazer uma ponte com a ideia do feto, né, que cresce em condições ideais, né, com temperatura regulada, com alimentação, né, e todos os nutrientes físicos providos, né, indiretamente pela alimentação da mãe, né, e ele se desenvolve nesse ambiente ideal,
né, e que justamente se contrasta com a noção de uma vida, né, de uma vida externa ao útero, né, ao momento assim, né, se traz a ideia que ao momento assim do nascimento você já vem chorando, né, por se abater sobre você esse grande choque, né, de estou vivo, né, estou fora do útero, né, sair daquele ambiente perfeito, ideal, em que eu estava lá muito bem, feliz e tal, e agora eu estou aqui, né? E o mundo se aplaca sobre a gente, né? O mundo, ele de certa forma é aversivo, né? Ele tem demandas, ele tem exigências e nós temos que corresponder àquilo que se espera, né? Então, essa violência, né? De certa forma, assim, uma violência simbólica, né? Que se abate sobre a gente, né? Sobre o sujeito, que se desenvolve, que propriamente vive, né? Com o sofrimento. Essa ideia do sofrimento ser sempre condicionado pela experiência do sujeito é uma ambiguidade, né? Ele vem em dois sentidos, né? Em duas direções, né? À medida que o sofrimento é condicionado pela experiência, a experiência também acompanha o sofrimento, entendeu? Então, é uma condição, né, de existência do ser humano, né, no mundo, conscientemente implicado ao mundo, é justamente o sofrimento, né? Através do sofrimento nós mudamos, nós nos adaptamos, nós nos colocamos no mundo da forma como ele espera da gente, né? De certa forma aprendemos na medida que é uma questão de sociabilidade, né? Então, através das exigências, né? Que se incorporam aos valores, né? Desenvolvidos por uma sociedade, por uma cultura, nós adquirimos, né, a capacidade de estar naquele local, né, junto com aquelas pessoas né, com as exigências que isso traz, né. Então é uma questão relativa, mas é uma questão inata da vida, né. Estar vivo é sofrer e lidar com o sofrimento, e de certa forma a forma como, né, nós nos colocamos em relação a esse sofrimento decide condicionante a como nós seremos, né? Então, o feto, né, nessa ideia, né, que eu estou trazendo, o feto é o receptáculo, mas ele não produz nada, né? Ele está lá se desenvolvendo fisicamente, mas é o desenvolvimento do receptáculo, né? Justamente para adquirir o conhecimento que vem com o nascimento e a posterioridade, né? E principalmente com o sofrimento, né? Pelo sofrimento nós aprendemos, pelo sofrimento nos adaptamos, e com o sofrimento alguns, né, da forma como se pode lidar, né, também tem as suas condições de adoecimento, né, que vai favorecer questões psiquiátricas, psicológicas, né, ansiedades, angústias e afins.